Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui, da parte de cálculo técnico, cálculo aplicado a processo de fabricação. Nesse caso aqui falando sobre torneamento, a gente vai falar sobre RPM, e também mostrar, o material que a gente está preparando, exatamente para estar exemplificando aqui no canal, Então a gente vai estar preparando materiais específicos, para estar postando aqui no canal. Nesse caso aqui falando sobre RPM, aqui para o torneamento, A fórmula, como vocês já devem conhecer, é essa aqui, onde a gente vai ter a rotação, que vai ser exatamente igual ao produto da multiplicação da velocidade de corte multiplicado por 1000 dividido por π multiplicado pelo diâmetro, o diâmetro a ser executado ali a operação, ou seja, o diâmetro qual vai ser levado em consideração a usinagem. O que acontece, um detalhe que muita gente fica com dúvida, nesse tipo de análise, é exatamente levando como referência, a característica de por que algumas informações constam ali na fórmula, e principalmente a questão da velocidade de corte. Muitos estudantes acabam associando a velocidade de corte, de forma direta a RPM. E na verdade a velocidade de corte é o que você quer atingir durante o processo de usinagem. Ou seja, durante o processo de usinagem, lá do torneamento, a peça ela vai estar rotacionando. Então, quando a peça estiver rotacionando, estiver por revolução, você vai ter o contato da ferramenta em relação à periferia da peça. E esse contato faz exatamente com que se tenha necessidade de se ter a referência da velocidade de corte conforme a indicação ali do fabricante. Então, quando você calcula RPM, é exatamente para garantir que aquela velocidade de corte ela seja aplicada. E como a gente tem esse contato da periferia da peça em relação à ferramenta, um dos pontos principais é exatamente o perímetro da peça, ou seja, o comprimento desse segmento circular. Isso interfere diretamente ali na rotação. É muito comum você ver pessoas que estão iniciando na área industrial ter aquela ação, um diâmetro menor vai ter uma rotação menor, um diâmetro maior vai ter uma rotação maior, e muito pelo contrário, é inversamente proporcional. Quanto maior o diâmetro, menor será a rotação. Quanto menor o diâmetro, maior será a rotação. E isso se dá exatamente por causa desse perímetro, ou seja, dessa planificação ali do segmento. Porque quanto maior o diâmetro, maior o perímetro, e quanto menor o diâmetro, menor o perímetro. Ou seja, significa que em uma volta completa, você vai ter todo esse segmento em relação ao contato com a ferramenta. Então, se você tem uma peça com diâmetro com 50 milímetros e uma peça com diâmetro com 20, quando elas completam uma volta, um giro, você vai ter essa frequência, um giro. Só que acontece, o contato com a ferramenta para a peça que tem um diâmetro maior vai ser um contato muito maior do que a peça com diâmetro menor. E aí é onde entra exatamente essa análise ali voltada a RPM. Para quem gosta de parque de diversões, às vezes você vê um brinquedo que ele não tem uma rotação tão elevada, mas ele dá aquela relação de velocidade tangencial alta exatamente por causa da sua circunferência ser relativamente grande. Então, por isso que você tem essa ação. Diâmetros elevados, você vai ter uma tendência de ter uma rotação mais baixa, e diâmetros menores, uma rotação mais alta. Mas tudo não passa de uma análise exatamente para que você venha garantir a velocidade de corte ali indicada do fabricante, tá bom? Então é isso, esse primeiro vídeo aqui é apenas de introdução para a gente entender um pouco mais sobre essas características aplicadas ali à fórmula da RPM, aplicada ao torneamento, tá bom? Então é isso, não deixe de se inscrever no canal, todos os dias vídeos novos, curta, compartilhe, divulgue.
Ajude o nosso canal a se fortalecer, acesse nossa aba comunidade, teste seus conhecimentos, vídeos novos todos os dias. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui do canal, né? Mais um vídeo referente à parte de RPM, né? O segundo aqui da sequência, agora para a gente calcular e verificar aqui o exemplo passo a passo, né? Qual RPM a ser escolhida conforme a tabela abaixo, levando em consideração a usinagem de um eixo com diâmetro de 45 mm e o mesmo sendo de aço. Observe os dados do fabricante da ferramenta abaixo. Então aqui a gente tem a representação, né, para a parte da peça, né, a ser torneada. Né, aqui tem a indicação do diâmetro dela, 45 mm, né, então o diâmetro que a gente tem que ser utilizado. E aqui a gente tem uma informação muito relevante, que é a informação que o material da peça é aço. Né, e nas características aqui informadas pelo fabricante da ferramenta, né, a ferramenta ela pode ser utilizada para dois materiais, né? Esse P aqui azul e o M amarelo, né? Esse P azul aqui ele representa exatamente o aço, né? Aqui já é para aço inoxidável, né? Ou seja, aqui aço carbono, aço inoxidável. Então o que a gente deseja é esse aqui. Então são os dados que a gente vai querer utilizar. Só que aqui a gente tem o seguinte: velocidade de corte, o avanço da ferramenta e aqui o AP, que é a profundidade máxima do corte. Então, nesse caso, o dado que nos interessa é esse aqui. Esse F é o avanço, né, o avanço linear de deslocamento da ferramenta em relação à peça, né, conforme o giro da máquina. E aqui o AP é a profundidade máxima do corte, ou seja, aqui está indicando que essa ferramenta ela tiraria no máximo 2,5 milímetros, né, do material. Então, isso aqui é o que nos interessa. E aqui ao lado tem um detalhe interessante, que seria essa tabela, né? É uma tabela de exemplo, né? Supondo uma tabela para ser escolhida no torno convencional, né? No torno convencional você não tem rotação variável, né? Você vai ter uma série de rotações que você vai poder escolher aquela específica, né? Então será uma dessas rotações que a gente vai escolher. E aí no caso do cálculo, a gente tem aqui, ó, exatamente a indicação, né? Esse 110 aqui, lembrando que a gente falou no último vídeo sobre a fórmula, né? A fórmula está aqui. E aqui está exatamente o cálculo, né? Ou seja, esse 110 representa a velocidade de corte que a gente verificou lá na indicação do fabricante. O 1000 faz parte da fórmula, né, para a questão da conversão, já que a velocidade de corte é em metros por minuto e aqui a gente tem uma relação de milímetros, né? Então aqui você vai ter 110 multiplicado por 1000, como o diâmetro está em milímetros, né? Então aqui é como se convertesse, né, o valor de metros para milímetros, multiplicando ele por 1000. Né? Então aqui você vai ter 3,14 multiplicado por 45, né, aproximadamente 3,14. E aqui 110 multiplicado por 1000. 110 multiplicado por 1000 vai dar 110.000. E π multiplicado por 45 vai dar 141,37. Ou seja, aqui a gente tem, né, a relação, né, de metros convertido para milímetros, né? Ou seja, 110 metros vai dar 110 mil milímetros dividido por 141,37. Esse 141,37 seria conversão, né, do valor do diâmetro, né, para o perímetro circular, né, o comprimento da circunferência. Né, por isso que multiplica aqui por 3,14. Então deu 141,37. Dividir um pelo outro, chegou a 778 RPM. Ou seja, essa é a rotação que a gente deve utilizar para garantir a velocidade de corte indicada do fabricante. E aí no caso referente aqui à tabela, se a gente for observar, a gente vai encontrar aqui, ó, 770. Né? A gente deve utilizar a rotação abaixo, né, daquela que ou a que você encontrou ou a primeira abaixo, né, para não ultrapassar o valor da velocidade de corte. Agora eu já expliquei aqui em outros vídeos também, né, se você tiver um valor muito abaixo, normalmente se leva em consideração ali, chegando no limite de 20% da rotação, você já tem que tomar cuidado, porque muito provavelmente o acabamento ele já não vai
ter o mesmo efeito do que o fabricante está indicando, né? Porque você está com a rotação ali muito abaixo, né? Então é importante ficar atento com isso, né? Caso você esteja utilizando uma ferramenta aplicada a um material com a rotação esteja muito abaixo, né, da indicada, né, a rotação que você tem disponível, né? Porque aquele equipamento ele não é condizente com aquele parâmetro ali estabelecido, né? Então vale a pena analisar isso aí, tá bom? Então é isso, não deixe de se inscrever no canal, todos os dias vídeos novos, curta, compartilhe, divulgue, ajude o nosso canal a se fortalecer, acesse nossa aba comunidade, teste seus conhecimentos, vídeos novos todos os dias. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui referente a cálculos, né, de fabricação mecânica, parte de cálculo técnico. E aqui um cálculo referente a RPM, né, para a parte de fabricação mecânica, né, é muito comum aí para a parte de usinagem, né. E aí no caso para esses cálculos, né, referente a RPM, né, você vai precisar de duas informações, né, que aí no caso é exatamente a velocidade de corte, que está aqui indicado, né, ou seja, a velocidade de corte de 60 metros por minuto. E aqui a indicação do diâmetro, qual vai ser a referência, nesse caso aí 4 polegadas e 1/4, né, 1/4 de polegada. Então a fórmula para se obter a rotação vai ser exatamente o seguinte, a gente chamar de N aí RPM, a gente vai ter a velocidade de corte multiplicado por 1000, né, esse 1000 ele entra aí no cálculo para questão de conversão, né, de milímetros para metros. E você tem a relação também do π, né? Vou colocar aqui 3,14 multiplicado pelo diâmetro, né? O diâmetro que vai ser 4 polegadas e 1/4, né? Essa parte da fórmula, né? 3,14 multiplicado pelo diâmetro, é exatamente para você converter, né, o elemento circular, o diâmetro, para um perímetro, nesse caso aí uma ação linear. Beleza, então velocidade de corte multiplicado por 1000 dividido por π multiplicado pelo diâmetro. Aí o que acontece? Vamos encontrar logo aqui o diâmetro em milímetros, né? Então nesse caso 4 polegadas e 1/4 de polegadas, né, para milímetro, vou colocar aqui, a gente pode fazer o seguinte, né, converter para decimal. Como já tem 4 de valor inteiro, né, vai ficar 4, a divisão de 1 por 4. Né? 1 dividido por 4 vai dar 0,25. 4 mais 0,25 vai dar 4,25. Então você pode pegar 4,25 e multiplicar por 25,4. Né? Aí você converte já para milímetro. Né? 25,4 multiplicado por 4,25, né, vai dar 107,95, ou seja, esse é o diâmetro dessa peça em milímetros, né? Então é esse valor que nos interessa aí para substituição na fórmula, né? Vou apagar aqui. Então vai ficar basicamente o seguinte, né? O cálculo da RPM vai ficar N vai ser igual à velocidade de corte multiplicado por 1000, a velocidade de corte 60, 60 multiplicado por 1000 vai dar 60.000. Né? Esse valor dividido exatamente por 3,14 multiplicado pelo diâmetro que a gente calculou agora há pouco e deu 107,95. Né? Então basicamente é esse o cálculo aí para a gente encontrar RPM. Né? Então fazendo essa divisão de 60.000 dividido exatamente por 3,14 multiplicado por 107,95, a gente vai encontrar 177, aproximadamente 177, né? Ou seja, aproximadamente 177 RPM. Né? Você pode dizer, 177 é uma rotação baixa, né? Mas observe o seguinte, olha o diâmetro que a gente está aqui usinando, né? 4 polegadas e 1/4, ou seja, dá mais de 10 centímetros de diâmetro. E para a rotação é sempre aquela questão, né? Um cálculo inversamente proporcional, né? Quanto maior o diâmetro, menor a rotação. Quanto menor o diâmetro, maior a rotação. Isso tudo muito ligado a essa característica aqui, que obviamente cada ferramenta vai ter a sua informação conforme o fabricante, que é a velocidade de corte. Ou seja, quando você calcula a RPM, é exatamente para garantir a velocidade de corte ali fornecida pelo fabricante. Né? Então, se você tiver diâmetros diferentes, né, você vai ter, obviamente, rotações diferentes no cálculo, e essas rotações é exatamente para garantir aí os 60 metros por minuto. Né? 60 metros conforme esse exemplo. Né? Obviamente você vai ter a indicação da velocidade de corte de acordo com o fabricante ali indicando na sua respectiva ferramenta. Tá bom?
Então é isso, não deixe de se inscrever no canal, todos os dias vídeos novos, curta, compartilhe, divulgue. Ajude o nosso canal a se fortalecer, acesse nossa aba comunidade, teste seus conhecimentos. Vídeos novos às 10 horas da manhã, 14 horas e 20 horas. E é isso, valeu. Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um vídeo aqui do canal, né, referente à parte de cálculo técnico, né, cálculo aplicado aí à parte de fabricação mecânica. E aí no caso é um cálculo referente à velocidade de corte, né? Qual a velocidade de corte em metros por minuto para o parâmetro abaixo referente ao torneamento. Aí uma coisa que a gente tem que ficar atento é o seguinte, né? Quando a gente fala de velocidade de corte, a gente está falando da velocidade tangencial do contato da ferramenta com a peça, né? Isso vale tanto para a parte de fresamento como para a parte de torneamento, né? No caso da parte de fresamento, é a referência do contato da ferramenta rotativa, né, com a superfície da peça, dependendo do perfil da peça, se vai ser cilíndrico, plano, enfim. Né? E no caso do torneamento, é exatamente a referência do contato da ferramenta, na maioria dos casos monocortante, em relação ao diâmetro da peça que está sendo ali torneada. Beleza. E essa velocidade de corte, a unidade dela é exatamente em metros por minuto, né, que é a referência ali dos fabricantes, né? Então vai depender de ferramenta para ferramenta, material a ser aplicado ali para o processo, né, ou seja, o material da peça que vai ser usinado, e os fabricantes eles fornecem, né, essa informação em metros por minuto. Então no caso, a gente calcula normalmente a RPM, né, ou seja, você calcula ali a RPM. Só que, às vezes, você não tem a referência da velocidade de corte da ferramenta que você está lá utilizando. E aí o que é comum a gente fazer? Fazer um processo de torneamento, né, para verificar a melhor condição de usinagem, guardar aquela referência da rotação, o diâmetro que foi aplicado e fazer o cálculo reverso exatamente para descobrir a velocidade de corte, para você não precisar ficar testando direto, né? Ou seja, você vai usar a velocidade de corte que você teve melhor êxito, né, ali na qualidade superficial da peça durante a operação, né? E aí no caso, supondo que para essa situação a gente tenha descoberto 450 RPM para um diâmetro de 1,5 polegadas, né, a gente faz o cálculo exatamente para descobrir a velocidade de corte. Nesse caso, o cálculo ele vai ser o seguinte, vai ser o diâmetro multiplicado pela rotação multiplicado por π, eu já vou colocar aqui sendo 3,14. O que acontece? O diâmetro ele tem que ser em metros, né? O diâmetro tem que ser em metros. A rotação, ela já está informada, 450 RPM. Então, para esse cálculo aqui, a gente teria 1,5 polegadas, que é o diâmetro, né? Quanto é 1,5 polegadas em milímetros? Né? Fica mais fácil para converter. Você vai ter 1 polegada 25,4, meia polegada 12,7, somando os dois vai dar igual a 38,1 milímetros. A gente precisa converter para metros. Então é só pegar esse valor e dividir exatamente por 1000, né? A gente vai encontrar exatamente 0,0381, né? Ou seja, lembrando que o milímetro, obviamente, é a milésima parte do metro, né? Então aí basta você fazer a divisão por 1000. Ou seja, então esse aí seria o valor do diâmetro em metros, que seria multiplicado pela rotação 450 e multiplicado por π 3,14. Né? Então você vai encontrar essa velocidade de corte em metros por minuto, que é o parâmetro ali indicado pelos fabricantes conforme norma. Né? Então 0,0381 multiplicado por 450 multiplicado por 3,14 vai dar 53,83. Ou seja, essa seria a velocidade de corte em metros por minuto. Ou seja, imagina que você não tem aqui a referência da rotação, e você quer calcular a rotação conforme aquele cálculo já bem popular, né, que vai ser a velocidade de corte, que aqui já está indicada por 1000, multiplicado por 1000. O resultado divide por π vezes o diâmetro em milímetros, para nesse caso você encontrar exatamente ali 450. Então o cálculo da velocidade de corte, como a gente viu, vai ser o diâmetro multiplicado pela rotação, multiplicado por π. Só ficar atento com o diâmetro que ele vai ficar em metros, beleza? Então é isso, não deixe de se inscrever no canal, todos os dias vídeos novos, curta, compartilhe, divulgue. Ajude o nosso canal a se fortalecer, acesse nossa aba comunidade, teste seus conhecimentos, vídeos novos às 10 horas, 14 horas e 20 horas, tá bom? Então é isso. Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte de cálculo técnico, né? Hoje é um vídeo rápido para tirar uma dúvida, né, de um inscrito, né, que ele mandou pra gente exatamente essa pergunta, né? Na verdade não foi a pergunta, né? Ele estava questionando a resposta, né, de uma atividade que ele tinha feito,
né? E aí no caso tinham essas informações e a resposta era exatamente essa aqui, né? E aí ele queria saber como é que chegava nesse resultado, né? E aí no caso a gente já tem alguns vídeos aqui no canal que a gente já fez cálculo referente a cálculo do torque do motor, né? E aí eu aproveitei, né, e já montei aqui o cálculo para estar respondendo, né, aí o inscrito, né? Então a pergunta era a seguinte, né, qual o torque de um motor 2HP, ou seja, aqui a gente está falando sobre potência, né? Essa informação é potência mecânica, né, potência na ponta do eixo ali de transmissão, e a rotação do mesmo 1760 RPM. Né? E aí no caso o resultado vai dar 8 Nm, né? Referente ali ao torque, né? Mas como é que chega esse resultado? Aí tem uma fórmula já bem comum, né? Onde você vai ter o torque, ele vai ser 30 multiplicado pela potência, né? O resultado dessa multiplicação dividido por π, já vou colocar aqui 3,14 multiplicado pela rotação, né, multiplicado pela RPM. Aí no caso o resultado ele já sai aí em newtons metro. O que é que você tem que ficar atento é com a potência, né? A potência ela tem que ser em watts, né? A potência tem que ser em watts, e aí no caso, como aqui está em HP, é só questão de converter, né, 2 HP para o watts. Eu já deixei aqui marcado, né? 1 HP dá aproximadamente 745,7 watts, e aí no caso, como são 2 HPs aqui indicados, então vai dar 1491 watts aproximadamente, né? Então aí a estrutura para chegar no cálculo, né? Então dá um zoom aqui para a gente observar. Então basicamente o que é que a gente vai ter? Substituindo a potência, né? No caso vai ser 2 HP, 2 multiplicado por 745,7 vai dar esse resultado. E aí no caso a gente vai ter exatamente a multiplicação da rotação por π, né? E aqui estão os resultados, né? Da primeira parte vai dar 44.730 e da segunda parte 5.526. Dividindo um pelo outro, a gente vai chegar exatamente ali a 8 Nm, né, que seria aí o torque do motor, né? Então esse é o cálculo para chegar ao resultado que o inscrito viu ali na resolução de uma questão que ele estava fazendo. Tá bom? Então é isso. Não deixe de se inscrever no canal, todos os dias vídeos novos, curta, compartilhe, divulgue. Ajude o nosso canal a se fortalecer. Acesse nossa aba comunidade, teste seus conhecimentos. Vídeos novos às 10 horas da manhã, 14 horas e 20 horas, tá bom? Valeu!